Olá, sétimo ano, mais uma semana de aula online. Espero que vocês estejam estudando em casa, que vocês estejam bem e não deixam de estudar e fazer as atividades, né? Então, a aula de hoje é sobre o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Mas, primeiramente, vamos estudar o volume do cubo. Nós temos aqui um cubo e temos aqui unidades de medidas. As unidades de medidas mais utilizadas, né, quando você vai calcular o volume de um cubo, é o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico, a sigla é cm ao cubo. Decímetro cubo é dm ao cubo. Metro cúbico é m ao cubo. E para você calcular o volume de um cubo, tem uma fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é volume é igual a L ao cubo, onde o V representa, o V é o volume e o L é o lado. Então, aqui nós temos um exemplo. Calcule o volume de um cubo, sabendo que a medida de seu lado é igual a 20 centímetros. Então, vamos agora, gente, observar esse problema e verificar o que ele está pedindo. Então, eu quero que vocês calculem o volume de um cubo. Se você vai calcular o volume de um cubo, a fórmula é essa: V igual L ao cubo. V de volume, L de lado. E já tem o valor do lado. Qual é o valor de um lado? É 20 centímetros. Então, a fórmula é V de volume é igual a L ao cubo. Você repete o V de volume igual. Quanto é o valor de um lado? 20 centímetros. Você coloca 20 ao cubo, ou seja, 20 elevado a 3 ou 20 elevado à terceira potência. Agora você multiplica o 20 quantas vezes? 3 vezes, porque aqui é 20 ao cubo. Volume é igual a 20 vezes 20 vezes 20. 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 20 dá igual a 8.000. Qual é o valor do volume desse cubo? O volume desse cubo é igual a 8.000 centímetros cúbicos. Vamos para o segundo exemplo. Aqui nós temos o segundo exemplo, também um problema relacionado ao cubo. Só que nesse problema eu tenho somente a área. Então, primeiramente, vamos calcular o lado desse cubo e depois vamos calcular o volume. A área de um dos lados de um cubo mede 36 centímetros quadrados. Calcule o volume desse cubo. Então, aqui, gente, nós temos a área. A área desse cubo mede 36 centímetros quadrados. Por que quadrado? Porque o valor de todas as áreas dos polígonos, no final, você eleva a medida ao quadrado. Já quando você está calculando o volume, você eleva a medida ao cubo. Então, se eu tenho o valor da área, mas eu vou calcular o volume, primeiramente eu tenho que calcular um lado desse cubo. Então, vamos lá. A área do cubo mede 36 centímetros quadrados. Para calcular o valor de um lado, nós vamos utilizar a fórmulazinha. A área é igual ao lado ao quadrado. Quanto é o valor da área? 36. Então, você vai substituir o A por 36. 36 é igual a L ao quadrado. Vou colocar L ao quadrado para o primeiro membro, igual a raiz quadrada de 36. Porque aqui eu tenho uma potência. Se eu tenho uma potência, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu vou colocar aqui raiz quadrada de 36.
quanto é a raiz quadrada de 36? É igual a 6. Então, L é igual a 6 centímetros. Ou seja, o valor de um lado do cubo é 36 centímetros. Agora, se eu já tenho o valor de um lado do cubo, eu vou calcular o volume desse cubo. Qual é a fórmula? V é igual a L ao cubo. V de volume, L de lado. Volume é igual. Qual o valor de um lado? É 6. Vou colocar 6 ao cubo. Vou multiplicar o 6 quantas vezes? 3 vezes. Volume é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Multiplicando o 6 3 vezes, eu vou encontrar o volume 216 centímetros cúbicos. Então, o valor do lado desse cubo é igual a 6 centímetros. Como eu encontrei o valor do lado? Utilizando a formulazinha da área do quadrado. Porque se eu já tenho a área, eu só substituí o A por 36. E eu encontrei no final o lado 36 centímetros. Se eu já tenho o valor do lado do cubo, para mim calcular o volume é muito fácil. Eu vou aplicar na formulazinha. Volume é igual a lado ao cubo. Volume é igual a 6 ao cubo. 6 ao cubo é o 6 multiplicado quantas vezes? 3 vezes. E o resultado é 216 centímetros cúbicos. Vamos calcular agora, o volume de um paralelepípedo. Lembrando que o volume é a unidade do espaço que um corpo ocupa e sua unidade padrão é o metro cúbico. Então, há vários objetos que dão a ideia de paralelepípedo. Por exemplo, uma caixa de sapato, uma caixa de sapato, ela dá uma ideia de paralelepípedo, que ela tem o comprimento, a largura e a altura, certo? Outro exemplo de paralelepípedo é uma caixinha de medicamento. A caixinha de medicamento também, ela dá uma ideia de paralelepípedo. E outros objetos que dão a ideia de paralelepípedo. E vamos calcular o volume. Para calcular o volume de um paralelepípedo, a fórmula é essa. Volume é igual ao comprimento vezes a largura e vezes a altura. Então, a letra B representa o volume, a letra C o comprimento, a letra L a largura e a letra H a altura. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um problema, de como calcular esse volume. Vamos lá. Consideremos o paralelepípedo com dimensões de 6 centímetros por 2 centímetros e por 3 centímetros e a unidade medida de volume é 1 centímetro cúbico. Vamos calcular o volume desse paralelepípedo. Então, para você calcular o volume do paralelepípedo, você vai utilizar o produto das medidas, ou seja, o produto das dimensões. E o que é o produto? O produto é a multiplicação. E quais são as dimensões? É o comprimento, a largura e a altura. Então, vamos lá. Volume é igual ao comprimento vezes a largura e vezes a altura. Quanto é o valor do comprimento? 6 centímetros. O valor da largura? 2 centímetros. E o valor da altura? 3 centímetros. Então, vamos calcular esses três números. 6 vezes 2 é 12 e 12 vezes 3 é 36. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3 é igual a 36. Então, o volume desse paralelepípedo é igual a 36 centímetros cúbicos. Temos mais um exemplo de como calcular o volume de um paralelepípedo. Um órgão de proteção ao consumidor realizou testes com algumas marcas de achocolatado
para verificar se as embalagens, todas em formato de paralelepípedo, tinham volume interno de 200 centímetros cúbicos, como especificado nos rótulos. Observe as dimensões internas das embalagens analisadas. Então, nós temos um quadro com dimensões internas das embalagens de algumas marcas de achocolatados. Temos a marca, o comprimento em centímetro, temos a largura em centímetro e temos a altura em centímetro. Comprimento, largura e altura. Certo? Aqui nós temos marca A, nós temos a marca B, a marca C, a marca D e a marca E. Aí temos o valor do comprimento. Eu vou trocar aqui a largura pela altura, certo? Em centímetro e a largura também em centímetro. Então, nós temos aqui 5 marcas diferentes. Temos os comprimentos, a altura e a largura. E vamos calcular qual é o volume, certo, dessas embalagens. Então, na marca A, o comprimento é 5 centímetros, a altura é 8 e a largura é 5. Então, qual é o resultado? 200 centímetros cúbicos. Na marca B, temos 4,5 de comprimento, 6,5 de altura e 7 de largura. Qual é o volume? O volume é 204,75 centímetros cúbicos. Na marca C, eu tenho um comprimento 6,9, tenho a altura 6, a largura 5. Temos aqui o volume 207 centímetros cúbicos. E aqui na marca D temos 192 centímetros cúbicos e na marca E nós temos 200. Espero que vocês tenham entendido